RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, também, Pito. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nossos Dois Toques desta quarta-feira, aí, sem dupla Grenal, né? Temos aí o primeiro jogo da decisão pela Copa do Brasil. A dupla Grenal se prepara para dois grandes jogos no final de semana, dois grandes clássicos do futebol brasileiro. O Grêmio lá em São Paulo com o Palmeiras, o Inter aqui com o São Paulo, ou seja, a dupla Grenal aí envolvida, sim, na disputa pelo título brasileiro. O Grêmio, evidentemente, também tem aí a semifinal pela Libertadores da América. Olha, mas para esses jogos final de semana, um grande adversário que a dupla encontrou foram as lesões. Bom, para tratarmos desse e outros assuntos, comigo, recebendo aqui com muito prazer, muita satisfação, meu querido amigo Marcos Herman, vice-presidente do Grêmio, também integrante do conselho de gestão do Grêmio. Né? Conselho de gestão é conselho no Inter, né? No Grêmio é conselho de administração. Exatamente. Mas é tudo a mesma coisa, né? Não sei como é que é a estrutura organizacional. Mas um não olha o outro nem nisso, Marcos. Oi? Mas um não olha o outro nem nisso. Nós temos o nosso modelo. Nosso modelo é muito particular. E eu não sei como é que é o Conselho de Gestão Internacional, não sei como é a organização interna internacional. Então, eu conheço bem o do Grêmio e não posso opinar se é igual, parecido, muito diferente. Ângelo Garbasco, pode dizer se é igual, se é semelhante, se é parecido, se não é, se é diferente? Não, o Internacional é completamente diferente. É completamente. Porque do Grêmio me parece que existe uma certa independência. E do Internacional tem dependência por causa da indicação dos caras que compõem o conselho. Não deveria. Deveria ser completamente estranho a direção. Recebendo também nosso colega, grande, querido amigo, José Aldo Pinheiro, da Rádio Bahia, com uma satisfação. Uma das vozes mais bonitas do Rio Grande. E da casa, JB João Batista Filho. Bom, para você nos acompanhar, você sabe, nos acompanha pelos canais 24.500 e 24 da NET, aí vamos para todas as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o Brasil, isso... E o mundo, nós vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. No nosso Twitter, RDC, hashtag RDC Dois Toques, o nosso YouTube, no site www.rdctv.com.br, no Facebook. Importante até no Facebook, porque você manda aí a sua mensagem, a sua crítica, faz um programa conosco e a gente fica fazendo referência aí às suas mensagens. É importante que você coloque a cidade, né, de onde você está enviando a sua mensagem e também que vá compartilhando. Afinal de contas, a gente está aí há 3 meses, no último dia 2, completamos 3 meses com a nossa emissora no ar. Uma programação totalmente gaúcha, focada no Rio Grande do Sul, programas todos ao vivo. Então, vai compartilhando aí para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área, Masal, 60 anos, nossa força e tradição, e Nacional Gás, energia indispensável. Eu gosto dessa palavra indispensável. É indispensável para Grêmio, para Inter, esse resultado, essa vitória aí, nesse final de semana, para que a dupla ainda continue, né? Por que não? Estão na briga pelo título, né? O Grêmio ali em 5º lugar, o Internacional na vice-liderança, depois que eu tenho dito desde o final de semana, do mico que a dupla Grenal passou em seus resultados aqui, o Internacional perdendo para o Sport lá em Recife, o Grêmio empatando aqui com o Bahia, jogo que teve um sabor de derrota. Mas não dá para pensar em outro resultado senão esse, né, meu amigo? O Marcos Herman não vai falar em dupla. Tenho certeza que ele vai falar só de Grêmio. Bom, te pautou, agora te pautou. Então tá, agora é contigo. Eu acho que o jogo do Palmeiras é extremamente difícil. Extremamente difícil. Eu acho que o Grêmio, com o time, não é o time reserva dessa vez, embora tenhamos jogado 11 partidos do campeonato e 27 rodadas. Mas dá para dizer que são 5 de 5. Mas é um time misto, né? Nesse caso é um time misto. E... Enfim, é um jogo extremamente difícil, mas a gente faz fé. O time reserva tinha feito boas partidas, o titular também boas partidas. A gente tem expectativa de fazer um jogo bom lá, mas é o que eu digo, assim, depois desse jogo faltarão 10 rodadas.
10 rodadas é muita coisa, são 30 pontos. Estou certo, JB? São 10 rodadas, 9. Depois são 27 pontos. 9. Claro, aí complica muito, mas se o Grêmio conseguiu o empate, não é de todo ruim, não. Tudo bem. Cadu, eu sei que o programa... Acho que é ruim, vou discordar de ti. Pra título é ruim. Pra mim, eu sei que o programa é de debate, mas a gente tem a honra de receber um vice-presidente do Grêmio aqui, o futuro presidente do clube. Fazer uma entrevista com ele. Se tudo der certo, eu como repórter que sou, o Zé conhece muito bem, foi ele que implantou o JB na jornada. Excelente repórter. Uma das melhores coisas que o Zé Aldo fez, porque daí só me chamava de JB, não ficava... Né? Pensei que tu ia dizer que era a única coisa. Não, uma das melhores coisas. Porque daí o JB ficava mais simples e tal. Mas assim, Marcos, eu tenho uma curiosidade interna do Grêmio. Pra mim, é o seguinte, o Grêmio perdendo esse jogo, gente, são 9 rodadas para 8 pontos que vai ficar do líder. 8 pontos. Desculpa, esse pra mim é o jogo chave. Ele é chave, ele é muito importante. Perdeu, acabou. Quer dizer uma coisa? Eu acho que depois no final, a gente sempre... Quando o Campeonato Brasileiro começa, na primeira rodada, enfim, tá todo mundo aquecendo motores. Na segunda, já a partida é decisiva. E dali, todas as rodadas são decisivas. A gente sempre fala nisso. E é verdade. Porque a soma dos pontos no final, a gente está vendo agora, depois de 27 rodadas, a diferença entre os clubes é uma rodada, no máximo, entre os líderes. É uma rodada, ou menos de uma rodada. Então, claro que é importante, é muito importante. Agora, se vier o empate de São Paulo, considerando que se trata de uma partida contra um líder, contra um time muito forte, que tem um plantel muito forte, não pode ser considerado um mau resultado. A derrota, em vista das circunstâncias, complica mesmo pela conta que você está fazendo, e é isso mesmo. Agora, não necessariamente elimina, porque ninguém está proibido de fazer 5, 6 rodadas ganhando todas as partidas. Isso já aconteceu, tanto com o Grêmio quanto com o Internacional. Mas eu acho que o Palmeiras, Marcos, vai ser muito difícil perder pontos aí na sequência de jogos aí. O Grêmio tem muitos clássicos pela frente, né? O Grêmio tem o Flamengo, tem quem mais? Tem outros clássicos. O Grêmio tem... O caminho do Grêmio é um caminho mais complicado. E o Grêmio, mas também a exemplo do Palmeiras, são os dois times que estão aí, né, nas semifinais da Libertadores da América. Ou seja, não dá para negar. Não sei se tu entende assim. E o Palmeiras anda com a Copa do Brasil, né? Não. O Palmeiras ficou fora. É, o Cruzeiro e... Tá na Libertadores. O senhor não prestou atenção que eu na abertura do que eu disse no programa aqui, que era o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Zé, né? Tu tá comigo ou não? Não, mas eu quero chegar a isso assim, eu quero, o Zé, porque é inegável, né? Que Grêmio e Palmeiras são as duas principais equipes do país, né? Bom, o João conhece o tio famoso, aquele gremistão apaixonado pelo Grêmio. Quem, tu? Gonçalo Ciro Lima. Pensei que tu era tu. O Jorginho comprou camiseta de Grêmio Independiente de 84, aquilo, né? Na final 84. Do Independiente para poder ver o jogo. Foi a Buenos Aires. Ele é muito gremista. Eu encontrei hoje na passada lá na Siqueira Campos, ele disse assim, ó, Zé Aldo, tô mais querendo que perca. Porque daí o Palmeiras assume de vez lá pra frente e o Colorado não passa. Então esse é um raciocínio de torcedor que quer o Grêmio focado na Libertadores e não despendendo energias com o brasileiro. Mas esse, me parece, não é um raciocínio que deva se fazer institucionalmente, porque o Renato quer ganhar, ele quer estátua como campeão também do Campeonato Brasileiro como treinador. O grupo de jogadores também quer esse título. E mais, o título é possível. O título não está distante da realidade do Grêmio. O Grêmio vai jogar sem 5 titulares contra o Palmeiras, mas isso não quer dizer, porque o Grêmio tem encontrado reposições e tem feito bons resultados até com alguns reservas em jogos fora de casa. Mas, Cadu, me permita insistir. O título é possível? Muito. Hoje, quarta-feira, dia da decisão da Copa do Brasil, daqui um pouquinho mais. No domingo, às 8 da noite, já pode não ser. E aí eu explico. O Grêmio ganha, fica a 2 pontos do líder. O Inter fica... ou a 3 ou a 2, dependendo do seu resultado, ou empatado, perdão, dependendo do seu resultado, e aí tá todo mundo embolado. Tá todo mundo no mesmo nível ali. É o segundo jogo do... Dia 30. O primeiro contra o Boca, 23. E o segundo dia 30. Numa terça-feira. Aí fica todo mundo embolado. E o próximo jogo do Grêmio é contra a América Mineiro. Não, inclusive, que é perfeitamente vencível. E até a CBF já alterou esse horário. 4, desceu. Era 9 da noite, desceu para as 4. Até para que a logística do Grêmio seja mais favorável em relação à viagem para... mas o Grêmio vai mandar reservas para lá, né? Sim, mas os reservas se Será? Onde? Será? Mas... América, né? É possível, é provável. Mas, Marcos, vamos fazer o seguinte, vamos bater na madeira. Vamos bater na madeira. Mas não tem garantia nenhuma, né? Evidente que se projeta e se quer, mas
uma fatalidade o Grêmio fora da decisão da Libertadores. E aí? É o brasileiro, quer dizer, o Grêmio não pode abrir totalmente mão. Evidente que se sabe que a prioridade do Grêmio é a Libertadores. Certo. Aí nós voltamos ao que falou o JB. Ele disse assim, o campeonato brasileiro contra o Palmeiras é difícil, tal coisa. E aí tu bota time reserva de... Desculpa, o Zé falou de um amigo que ele encontrou na rua. Não, bota o time reserva, perde pro Palmeiras, resolve e tal. E aí se perde pro River, tu tá fora das duas. Então é o seguinte, nós temos que jogar o jogo do Palmeiras sério, temos que jogar o jogo do América muito sério. O Grêmio tem mantido, em véspera de jogos da Libertadores, o time reserva, 100% suplente. Tem conseguido bons resultados. Começou o campeonato, o time suplente não indo bem, mas depois o time suplente no segundo turno claramente faz um desempenho muito bom, né? E muito provavelmente vai se manter a mesma estratégia com o time suplente em Minas Gerais e depois embarca, os jogadores fazem parte do plantel, embarca para Buenos Aires para fazer parte para completar o banco. É isso, essa deve ser a estratégia pelo padrão que nós temos adotado. E tem que fazer fé, porque as últimas partidas que nós jogamos com o time suplente, tem ido muito bem, inclusive ganhando fora de casa. Então, é isso. Mas aí mais razão tu me dá, então, para que o Grêmio tenha. E aí o empate não é um bom resultado. Ele é um bom resultado. Não é um bom resultado, na medida que tu vai ter que poupar exatamente nesse jogo contra o América. Mas é o seguinte... Aí tu não vai poder desperdiçar a possibilidade de conquistar 3 pontos em cima do América. Nós estamos enfrentando... Olha, se é um bom resultado ou não, nós vamos ver depois do jogo pelas circunstâncias da partida. Mas, em tese, a anterioridade, nós estamos enfrentando o líder do campeonato, na sua casa, estádio cheio, né? Desfalcado, ou misto, como tu disse. Mas nós também, por conta das lesões. E que toda a imprensa disse que é o melhor plantel do Brasil. E o Palmeiras vem lá? Então, nessas circunstâncias... O Garbassi não está acompanhando. O Palmeiras também está. É isso que o Marcos Ramos está desfalcado. Só que Só que o Palmeiras desfalcado. O Palmeiras vem com o titular? Não, vem desfalcado. Tem jogador suspeito. Ele vem com o titular. O Scarpa voltou essa semana. Gustavo Scarpa, que seria titular em 80%. Cadu, no teu roteiro, lá no final tem todos os desfalques do Palmeiras, tá? Mas eu só quero dar um detalhe. O Palmeiras trata esse jogo. Eu não sou setorista do Palmeiras, mas tenho amigos da imprensa paulista. A gente fica ali nos grupos de WhatsApp, um mandando notícia daqui, outro de lá. E eu recebi o seguinte, hoje, tá? O Palmeiras trata esse jogo como chave também, sabe por quê? Porque ele vai colocar o que tem de melhor à disposição, apesar dos desfalques que o Cadu vai ler agora, ele vai colocar o que tem de melhor para tentar, nesse jogo, distanciar. Daqui um pouco o Inter perde para o São Paulo, eles ganham do Grêmio e eles vão lá em cima. E aí eles podem poupar nos outros jogos porque eles também têm Libertadores. Então o Palmeiras está apostando as fichas para distanciar agora e depois... Mas quantos não jogam no Palmeiras? 5, tem aí, cara? O Palmeiras é aquilo que o Marcos... Ou seja, o Palmeiras é o Barcelona e o Real Madrid do futebol brasileiro. 5, que não tem problema. Pode faltar 5. Tu dissesse que é uma partida chave para o Palmeiras, como se não fosse chave para o Grêmio. Claro que ela é chave para o Grêmio. Claro que ela é chave para o Grêmio. Porque é a oportunidade de ficar ali no rolo, no bolo. Só que não tira o Palmeiras da disputa. Claro, mas o que eu estou dizendo é que o empate, em vista das circunstâncias, com anterioridade à partida, é um bom resultado. Não é o melhor resultado, mas é um bom resultado. O que não serve num jogo de 6 pontos, que é o caso, como é o caso internacional com o São Paulo, é tu perder esse jogo, porque Olha é um jogo aqui, de 6 pontos. Felipe Melo e Vitor Luiz, 2 jogadores suspensos pelo 3º cartão amarelo. Gustavo Gomes, que é paraguaio, e Miguel Borja, que é colombiano, foram para suas seleções. Tem mais o Marcos Rocha lesionado, sentiu a panturrilha. Aí você vai pensar, tá, mas o Vitor Luiz é o lateral esquerdo, até o titular, mas tem o Diogo Barbosa, que é muito bom jogador, e o Mike, por outro lado, que é muito bom jogador. O Mike e o Diogo Barbosa amanhã vão pro STJD por causa da expulsão contra o Cruzeiro e podem ficar de fora. Podem ter 7. Só pela Copa do Brasil. Copa do Brasil, mas vale no Brasileiro. Podem ter 7 desfalques. Foi esse que levou o soco, né? O Mike. Como diria o Mendes Ribeiro, Deus não joga, mas fiscaliza. Tá, mas aí que vem a pergunta e a conjetura. O Grêmio vai de time misto. Tá? Não, vai de time titular com o melhor que tem. Só que tem 5 defecções. Mas 5 defecções acaba se tornando. O Palmeiras vai com time misto. Sim. Aí nós botamos no confronto
Quem é que tem melhor plantel? É o Palmeiras ou é o Grêmio? Se saírem os titulares, então reserva no Palmeiras. Segundo a imprensa nacional, com quase unanimidade, diz que o Palmeiras é o melhor elenco do Brasil. Isso a imprensa diz. Muitos de vocês concordam com isso. Eu acho que o plantel do Palmeiras é muito bom. Só que o time suplente, que não é bem o caso, porque é um time misto, mas eu suponho que o time misto ele é reforçado vis-à-vis do time suplente. O time suplente do Grêmio tem feito o segundo turno muito bom. Então eu tenho fé que a gente faça uma partida muito parelha. Se a sorte nos ajudar, nós vamos ganhar. Se for tudo parelho, vai ser um empate. Se a sorte não nos ajudar, nós vamos perder. Mas isso é do jogo. E não dá para negar também, né, Marcos? Não dá para negar que o Palmeiras cresceu muito depois que o Luiz Felipe assumiu. Sem dúvida. Ajeitou a defesa. Aí ele vem com aquelas goleadas dele, 1-0, 1-0. E ele, olha quantos pontos ele estava atrás dos líderes quando ele assumiu. Quis me parecer que o Ângelo está preocupado se o Grêmio vai com força máxima, que, pelo que entendi, o desejo dele fosse um Grêmio fraco. Mas me parece que para o Inter é negócio que o Grêmio vá forte e ganhe. Essa é uma boa questão. Essa é uma boa questão. Essa é uma boa questão. Melhor time. O Grêmio vai botar o seu melhor time. Os dois, um joga pelo outro. Essa é uma boa questão, Zé. O Grêmio joga por ele e joga pelo Inter também. E o Inter também. O Grêmio joga por ele. Joga por ele. O nosso interesse é conquistar 2 títulos. Isso é possível? O destino dirá. O destino não, o futuro dirá. O destino é outra coisa. Deixa eu fazer essa questão pro Zé até como cronista. O Grêmio pode. Possibilidade tem, mas tem condições de ser campeão? O meu sonho como narrador... Assim como o Palmeiras. São os 2 únicos brasileiros que têm condições de ser campeão brasileiro e campeão de Libertadores. O meu sonho como narrador seria uma rodada final em Grenal com os 2 brigando pelo título. Até porque agora tu é o número 1 e vai narrar o Grenal. O meu sonho... Até porque agora o Zé é o número 1. Olha aqui, eu tenho dito muito tempo neste programa e tenho sido contestado. E eu estou aqui com um brilhante dirigente, mas vou continuar com o meu ponto de vista. Futuro presidente do Grêmio. Graças a Deus. E vou dizer uma coisa seguinte, eu não vou mudar o meu ponto de vista. O Grêmio está jogando por jogar o Campeonato Brasileiro. Está chegando ali em cima, porque o time reserva, o time misto, respondeu. Mas o Grêmio está com aquele daquele cavalo com aquela viseira de corrida. O Grêmio está na Libertadores e o Campeonato Brasileiro Marcos, não é prioridade. Hoje tu está aqui, é um dirigente do Grêmio, vice-presidente, eu sou contestado por mim. Ele não diz quem, é contestado por mim. Mas é claro que o Grêmio quer, evidentemente, o Campeonato Brasileiro. A prioridade se sabe que é a Libertadores, mas um fracasso do Grêmio na Libertadores, o Grêmio abandonar o Campeonato Brasileiro? Claro que não, rapaz. Claro que não. Eu acho que deveria entrar com coisa. Eu acho que deveria... Existe hoje dentro dos clubes medição de jogador que está propenso a ter uma distensão e tudo mais. Eu acho que deveria botar, sabe o quê? Um mistão. Ou seja, reforçado. Aí tu era o primeiro a vir criticar aqui, como tu criticou em outras oportunidades. Por que não botou o time? Tu era um que o ano passado dizia, por que o Grêmio botou fora o Campeonato Brasileiro, que não jogava com o time titular, jogava um time... Agora tu tá mudando o teu discurso? Não tô mudando. Não, tá mudando. Eu não tô mudando, eu tô dizendo o seguinte, ó, eu tô continuando com o mesmo discurso, que o Grêmio não quer o Campeonato Brasileiro. Tu não entendeu. Não entendeu. Aí tu ia virar o jogo. Ano passado, que o Grêmio tinha toda a possibilidade também e disputava as mesmas competições, e o Grêmio só foi perder as posições lá no final, e tu dizia, mas o Grêmio tem condições de ser campeão, por que joga com time reserva? Por que joga com time misto? Tem condições... Claro. Então, e agora tu tá dizendo o contrário? Não! Eu estou dizendo o seguinte, pela impossibilidade de botar o time titular, eu achava que o Grêmio deveria estar reforçado com o maior número de titulares possível. Aqueles que não têm problema. Ele vai, está fazendo isso. Está fazendo isso. O Grêmio está com misto. Não, mas ele vai força das lesões. Por força das lesões. Tem 5 jogadores lesionados. Olha só. O Grêmio quer. Marcelo Groi foi bater o tiro de meta, estiramento da coxa, 5% do músculo, deu um corte de 5% do músculo. Tá batendo o tiro de meta. É bem informado o JB aí. O Léo Moura... ele é considerado repórter mais bem. O Léo Moura, a mesma situação, faz agora em outubro 40 anos, tá de aniversário deste mesmo... 23. O Léo Moura, dia 23. O Cortez levou uma pancada no tornozelo esquerdo, inchou, ele está fazendo fisioterapia direto, não tem como jogar com o tornozelo inchado.
O Everton, no arranque, eu só não sei, eu sei que é grau 2, sei que não passou de 50% a musculatura, mas eu não sei o percentual, sei que o grosso é 5%, mas eu não sei o quanto que ele... Mas é grau 2, tá? Tem um percentual aí que o Grêmio trabalha, que foi o tanto que rompeu do Everton. E o Kahneman tá na seleção argentina. Então tá, terminou o troço e o Palmeiras vai disparar. Não. Vai disparar, eu já estou dizendo aqui, já estou afirmando. Com tudo isso que tu relatou aqui, ó, olha, é morte anunciada. Mas depois tu acaba sempre, aí depois eu te obrigado sempre a dizer, errou, como erra sempre. Não. Aí vem o Josias aqui e diz, errou. Ano passado tu entregou o Campeonato Brasileiro pro Palmeiras, entregou a Libertadores pro Palmeiras. Onde é que chegou o Palmeiras? Eu e todo o Brasil. Eu e todo o Brasil. Ele só fala no errou, mas ele não diz o acertou. Eu tenho uma percepção, Cadu, que o Grêmio faz o seguinte raciocínio. Vendo de fora, e posso estar equivocado, ser líder do brasileiro é um fardo que cobra um preço alto. Então ele prefere estar próximo, não tão distante que não dê para recuperar, porque se é eliminado da Libertadores, ele volta para brigar com possibilidade de tentar ganhar o título. Mas ele não quer, neste momento, a liderança, porque isso impõe ao clube que lidera uma cobrança e um entusiasmo do torcedor que quer que ali se mantenha. Aí ele paga um preço desgastando os jogadores, então ele prefere um time híbrido, misto, e ir negociando. O doutor Marcos já disse aqui que o Grêmio vai jogar com os reservas contra o América, né? Não, nem mistão vai ser. Não está decidido, mas a lógica em vista da estratégia tomada anteriormente indicaria isso. Não está decidido. Eu queria, Zeldo, o teu raciocínio é interessante, mas ele não é verdadeiro. Ele é interessante, ele fica de pé. Ele fica de pé. Nós, se pudéssemos estar líderes do brasileiro, nós estaríamos. Mas provavelmente nós talvez não estivéssemos na Libertadores, porque há escolhas na vida que o Grêmio tem que fazer. Não, mas o Grêmio pagou uma, foi ficando fora da Copa do Brasil. O Grêmio tinha 3 competições, né? Perfeito. Nós queríamos passar, não conseguimos passar. Fizemos o máximo e não conseguimos. O que nos interessa ficar na ponta do brasileiro, ficar ali no rolo, é ter a chance de, sim, ser campeões e ter uma vaga na Libertadores se por um acaso nós não tivermos sucesso na semifinal e na final. Sim, mas na Libertadores o Grêmio que vem já está. Ou pelo título, olhando de trás. Agora tudo indica que sim. Pelo menos na pré-Libertadores. A dupla, não só o Grêmio, a dupla estará na Libertadores. Pelo menos na pré-Libertadores, sim. O que é um problema, porque pré-Libertadores tu começa a jogar. Isso sim. Fevereiro. Muito cedo. Isso sim. Bom, mas o Grêmio vai desfalcado para esse jogo. Só que tem uma peça importante, né? Cícero? Pois é, e muita gente questiona, o Cícero deve ser titular, não deve ser, o Cícero é um volante, segundo volante, é meio campista. Então vamos ver nessa matéria do Pedro Oliveira se realmente o Cícero merece ser titular do Grêmio. Com 34 anos, Cícero passou por 11 times e conquistou apenas uma Copa do Brasil e 2 Sul-Americanas antes de chegar no Grêmio. Só que em pouco mais de um ano no Tricolor, já venceu uma Recopa e foi o herói da Libertadores de 2017, fazendo um nos gols da final. Polivalente e usado em várias posições do meio-campo, Cícero até chegou a fazer um pedido para Renato. Olha só, eu sempre deixei claro que a minha posição é essa que eu tô jogando ali, com 2 volantes, né? Ou primeiro ou segundo, depende, lógico que eu e o Michael ali tem alternado, até o Michael tem uma característica às vezes de estar saindo um pouco mais, eu seguro um pouco mais. E como você falou, porque quando deixei bem claro aqui numa entrevista que quando eu cheguei, eu não cheguei para ser o volante ali, onde eu estou acostumado a jogar. Eu cheguei, lógico, precisar de alguma ajuda, alguma coisa, eu poder ajudar. Inclusive, no jogo do Lanús, do primeiro jogo da final, quando eu entrei e fiz o gol, eu já estava de volante ali, porque o Renato sabe da... Tá aí, então vou... Merece ou não? Vou passar pro Marcos Real essa pergunta. Merece o quê? Titularidade. Ser titular. Olha, o Cícero é um jogador, eu acho muito interessante, sabe? Ele tem uma perna esquerda muito boa, tem um chute fora da área que poucos jogadores do time do Grêmio têm, ele ajuda muito nisso aí, e acho que ele tem um toque qualificado. Ele jogando mais atrás, eu acho um jogador qualificado. Quando ele joga mais adiantado, ele tem mais dificuldades. Inclusive, jogou várias vezes como centroavante para quebrar um galho e tal, e aí claramente não é a dele. Mas como volante, eu acho que ele enxerga bem o jogo, distribui muito bem o jogo
E digo assim, chute de meia distância e longa distância, ele tem um pé esquerdo que às vezes pode fazer diferença. Engraçado que ninguém da direção do Grêmio ou do futebol chegou no ouvido do Renato e deu uma chamada no Renato e dizer, por que tu está inventando o Cícero centroavante? Alguém do futebol não chegou no ouvido do Renato? Tá te provocando, mano. É claro que... mas é uma provocação sadia, eu compreendo isso. O debate evidentemente é feito, mas as circunstâncias do momento, sem centroavante, não tinha centroavante, ele tem um cabeceio bom, o Cícero, ele é alto e tem um chute legal, tal. Foi uma tentativa, eu acho, perfeitamente válida. O Cícero é um jogador de confiança do Renato, ele fez parte daquele elenco que quase foi campeão da Libertadores em 2008 com o Fluminense, ele é um jogador central naquele time, o Renato era treinador, trabalha com ele desde aquele tempo, e confia no jogador. E o jogador foi pro sacrifício, foi fazer uma que não era dele para ajudar. Isso é respeitável e tem que ser aplaudido. Muito bem falar, se ele não tinha os dois centroavantes, ele não tinha nenhum centroavante, ele teve que buscar alguma alternativa. Posso trazer uma informação que talvez as pessoas não tenham se ligado, e eu só fui me ligar quando eu ouvi do Cícero ele falar isso. Um dia, conversando, tal, na sala de entrevista, eu acho que foi, o Cícero fez esse gol que a gente viu aí, já jogando como volante. Ele entrou como centroavante, ele disse isso, ele disse, as pessoas não lembram, ele fala, porque tu foi centroavante. Não, eu entrei e fiquei uns minutos ali, despistei a marcação e desci. E aí o Renato disse assim, fica lá um tempo e volta para tua posição, que os caras vão pensar que tu é atacante, os argentinos e tal, e ele voltou. Aí o que aconteceu? Veio o lance, o cara escora para ele chega de trás e faz o gol. Ou seja, ele foi inteligente, ele entrou como centroavante, mas não ficou como centroavante, ele recuou para volante. Ele é um jogador inteligente, ele é um jogador inteligente. Ele é um jogador de toque qualificado, ele é um jogador que enxerga o jogo, distribui o jogo bem. Eu percebo do Dr. Marcos Herrmann uma visão que aborda os aspectos positivos do Cícero titular ou do Cícero jogador do Grêmio. Mas eu vejo nele algumas questões que são insuperáveis. Até em algum momento se discutia muito colocar o Alisson como o extrema pela direita, com o Everton na extrema pela esquerda, e retrair, recolher, atrasar, puxar para a segunda de meio campo da zona de marcação o Ramiro, para dar mais dinâmica de cobertura ao time, para dar mais intensidade ao time. Por quê? Porque Cícero, que é um jogador que tem essa virtude da bola aérea, que tem essa virtude do passe, ele é um jogador que tira do Grêmio uma dinâmica, não apenas de cobertura, mas de intensidade de transição. Ele é um jogador que cadencia o jogo, que torna mais lenta a movimentação, e ele joga em torno do grande círculo, para lá, para cá, para cá, para cá. Raramente ele faz uma jogada aguda na frente, raramente ele chega na zona de arremate, embora ele saiba concluir, porque ele é lento para chegar. Quando a jogada se desenvolveu e foi à frente, ou ele está chegando atrasado, ou ele não vai para não atrasar quando tem que fazer a volta. Eu sou um pouco reticente em relação à importância do Cícero nos jogos decisivos agora contra o River. Olha aqui, vamos dar atenção a aos nossos internautas que estão nos acompanhando aqui pela internet. O André Lantada, acho que é isso, ele diz: Cadu, qual o seu palpite para a final da Libertadores? Olha, a minha vontade é ter os dois times brasileiros, Grêmio e Palmeiras, mas o meu palpite, mas o meu palpite é Grêmio e Boca. Grêmio e Boca. O Vanderlei, boa noite, amigos. O programa está muito bom, região carbonífera ligada, parabéns. Manda um abraço para nós, espectadores. Aqui o Vanderlei, lá de Butiá, no Rio Grande do Sul. Então, um abraço aí, Vanderlei, toda a galera, o pessoal lá de Butiá. O Marco Aurélio Mosma, eu acho que o Everton joga contra o Palmeiras. A lesão tem cara de fake. Não, já falamos sobre isso. Não, tá doido. Não, pode até agravar, voltar antes, entendeu? Não, aí não. Como eu gostaria que fosse fake, eu adoraria. A discussão que se impõe é PP ou Marinho para a reposição? PP. Eu acho que PP. Ele já fez com ele, teve o PP contra o jogo. Ele não mostrou tudo, no Grêmio ainda, mas pela experiência, pela rodagem e tudo mais, apesar de ser um bom jogador, eu acho que não seria o PP, eu acho que seria o Marinho. O Marinho pode decidir. Garbaz, que o Renato usou o PP no jogo contra o Estudiantes. Lá. Porque estava lesionado o Marinho. Marinho é cara da confiança do Renato. Não acredito. Mas tudo bem, ele tem essa característica. O Renato aposta muito na experiência. Sabe quem gosta muito? Eu não sei se ele me autoriza a falar isso. Enfim, mas eu fui comprar piso para Casa Nova.
E aí encontrei lá Fernando Carvalho. Tá de casa nova. Tá de casa nova. Tô fazendo, né, Cadu? Não tá nem perto de pronto aí. Tá com tudo, hein? Tá com bastante. Não. Fazer um vale nesse corpo. Tá difícil o negócio. Aí... João gosta de um casamento em casa nova, é com ele. Não. Só esse Deus, né? Deu, acabou. Toca a ficha aí. Mas não, aí encontrei Fernando Carvalho. Nem sei se ele me autoriza, mas aí... Comprando piso também? Tava na loja de piso. É um dos melhores analistas de mercado de jogadores. Sem dúvida. Aqui na Nilo Peçanha, que tem várias ali. E aí vai lá, vê aquela história e tal. E aí a gente começou a conversar e eu tava com a minha nenenzinha e ele perguntou se ia ser gremista, será que ser colorado? Eu falei, a mãe já é gremista, comprou cadeira na arena, é sócia desde o primeiro dia, não tem o que fazer. Passou pra mãe, viu? Aí ele disse assim, não, mas tá bem, o Grêmio tá bem, tem bons jogadores. E aí papo vem, ele disse, cara, tem um cara que eu gosto muito lá que é o PP, eu acho muito bom jogador. E do nada, assim, ele disse, é um ótimo, ele acha que é um cara tático, que é um cara que é bom jogador, enfim, fez bons elogios. O Grêmio terá uma peça de muita qualidade jovens no próximo ano. Vamos lá, Augusto, pra gente ir pro intervalo. O Fernando Sommer tá te mandando, Cadu, transmite um forte abraço ao meu grande cliente, o Marcos Herman. Muito obrigado. O Anderson. Cadê o Ribeiro? Não, o Ribeiro grita muito, todo dia não dá. Aí não tem os tipos que aguente o Ribeiro gritando todo dia. Vamos lá, mais um. Até porque o Zé Aldo é advogado do Ribeiro, e o Ribeiro ia ficar cobrando ele, Zé, aquela ação. Nos abraçamos. Aí ele ia dizer, alô, Zé Aldo. Nos abraçamos há poucos dias saindo do fórum, ele se emocionou. Uma já está resolvida. Então, mas faz que nem o Ribeiro pede, que vá compartilhando, compartilha. Como é que ele faz? Como é que é, Roberto? 5 segundos para compartilhar. 5 segundos, ele faz assim. Vai compartilhando, compartilha aí. Vamos lá para mais. Olha aqui, assessoria do seu Ângelo funcionando. O Márcio Fraga disse assim, mas o senhor Ângelo se posiciona. Mas erra sempre. Como assim? Não, ninguém erra sempre. Não pode. Não. Nem eu erro sempre, eu quero. O negócio é o seguinte, o público já me disse na rua e perguntaram o seguinte, o que esse cara tem contra o senhor? Eu digo, não tem. A questão é o seguinte, é que ele sabe o que ele só diz as excepcionalidades. Quando eu erro, ele diz. Agora, quando eu acerto, ele não diz. Não, porque não acerta nunca. Vem com essa aí. O RC Quintino, pessoal, o melhor time do Brasil é o Palmeiras. O segundo melhor é o Palmeiras. E o terceiro melhor é. E o terceiro melhor é o Grêmio e Palmeiras. Carlos Josias na audiência, grande Josias. Um abraço, Josias, meu particular amigo. Grande Josias. Meu vizinho. Lá do centro, tem há 20 anos escritório no mesmo prédio, somos vizinhos lá. Seguindo o encontro por lá. O Josias é sempre... Mas eu tenho que fazer um intervalo, Ângelo. O Caco Garcia, Cadu, parabéns pelo programa, cada dia resgatando a turma da antiga Bandeirantes, Guaíba, só fera aí. O Josias fez uma referência agora aqui, presidente Herman e Aldo, impossível não ver, mas deixa o Garbasco falar. Deixa o Garbasco falar, Cadu. Tu é mesmo que disse que ele erra sempre, agora que ele viu? Eles não deixam eu completar agora. Só que a gente concorda. A gente não tem como não concordar. Eu sei. Revisão do seu carro. Você faz lá na Casa Pneus, 50 anos de qualidade, você passa lá, faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções que você sempre encontra lá na Casa Pneus. Olha, essa semana são promoções imperdíveis. Passe lá, até porque tem feriadão, aí vai viajar, vai colocar o carro na estrada, então passe lá. O pneu tá careca, tá desgastado, aproveita as promoções lá na Casa Pneus. Avenida Ceará, 1055. Nosso 2 toques também para Amarimon Advogados Associados. Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois falando mais do Grêmio também, mas do Inter, né? Olha, a expectativa de Beira-Rio lotado, casa lotado, o Inter que tenta a recuperação depois, né? Do mico que teve contra o Sport Recife na última sexta-feira. Já voltamos. Horas 37 minutos, estamos voltando com o nosso 2 toques. Nosso 2 toques de hoje, desta quarta-feira, com Marcos Herman, vice-presidente do Grêmio, Ângelo Garbaschi, José Aldo Pinheiro e JB João Batista Filho.
Você nos assiste pelos canais 24, 524 da NET, vamos para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades, através dos canais 24, 524. Para o mundo, vamos através das plataformas digitais, ao vivo em todas elas, no Twitter, no site, no YouTube, Facebook. É importante que você compartilhe aí com seus amigos, vá compartilhando aí no Facebook, suas mensagens também, vocês vão fazendo referência e a gente vai comentando aqui, evidentemente, só muda na medida do possível. Quero aproveitar e fazer referência aqui, a nossa audiência qualificada, lá em Portugal, está nos assistindo Jorge Baidec. Grande Baidecão, né? Fracasso de bola. Grande Baidec, é verdade. Um abraço, Baidec. Madrugada lá, hein? Não, e faz tempo, eu vou cobrar o Baidec. Faz tempo que nem ele, nem o William pagam uma janta lá no bar, né? Uma vez eu, voltando de Portugal no voo com o Baidec, ele vai lembrar desse troço, deu uma briga, nós estávamos no executivo, eram poucos passageiros executivos, deu uma briga lá nos primeiros assentos, a soco. E o Baidecão chegou lá para dar uma mão, né? Porque sabe que o Baidecão, ele dava respeito nos zagueiros, nos atacantes castelhanos. Imagina uma briga de passageiros. Isso ele ajeitou com rapidez. Olha, deixa eu fazer referência também, está nos acompanhando o Thiago Esmeraldino, que é um dos sócios do grupo IEX, né? O grande Thiago, um abraço. E doutor César Pacheco na audiência também. Isso. Grande amigo, doutor César Pacheco. O Baidec fez 30 anos de casado, acho que o ano passado. E nós achamos nos arquivos lá da Rádio Guaíba a transmissão do casamento dele. E aí eu separei e mandei para ele como um presente para ele. Essa é maravilha. Sobre o César sabe que lá em Barão do Cotegipe tem um bairro, o bairro Vila Baidec? Não sabia disso. Então. O César Pacheco, ex-diretor de futebol, vice-presidente do Grêmio, de tanto serviço prestado, ele tem a foto mais mascarada da história. Que ele enfileirou todos no WhatsApp, ele enfileirou todas as faixas que ele ganhou pro Grêmio. É verdade. E fez uma foto e meteu assim, uma máscara. Mas ele ia chamar de múmia, né? Ele ia chamar de múmia, né? Dá uns 3 metros de faixa se colocados assim na perpendicular. Tu já tem um metrinho, né? Tu já tem um metrinho, né? Mas é bem menos que o César. É que o César é muito mais velho que eu. Nosso 2 toques para Tubolândia, componência eletrônica, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia, né? E você pode comprar pelo site, pessoal do interior, você tem a possibilidade do site, pessoal Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além, né, do site também, na loja Alberto Bis 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidob. Na Baidob, tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, também pelo site. Aqui em Porto Alegre, 2 endereços para você. Na Benjamin Constant 1315, quase esquina com a São Pedro, um showroom lá espetacular, com atendimento do Mauro e do Rogério, e também na Avenida Ipiranga 5.800, dentro do posto BR, com atendimento VIP lá do Pedro. Também para a Multissom. Bom, a Multissom tem uma loja em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sempre com as promoções de todas as lojas da Multissom, que você tem sempre uma bem pertinho de você, e você pode comprar e pagar no crédito fácil da Multissom, que são em 15 vezes. Então, aproveite sempre as ofertas lá da Multissom. Bom, mas o Internacional tem esse jogo com o São Paulo, são esses 2 clássicos aí, né? Então, e aí hoje surgiu mais um problema para o Internacional. O Rodrigo Dourado sentiu uma lesão, pode ficar fora, já não terá o Damião, ainda tem essa possibilidade. Enfim, a zaga do Internacional, o Moledo está fora. São isso que eu disse, não? Os adversários do dupla Grenal são exatamente as lesões. Nós vamos saber com o repórter Giovanni de Oliveira. Como tem Oliveira aqui na CNBC? Não sei, é o Cadu, tu tá... é nepotismo isso? É que eu digo que Oliveira é Oliveira, né? Mas, pô... Não, eu vou contar o bastidor. O Cadu disse pro repórter, ele disse assim, tu não tem outro sobrenome, tu vai achar que eu tô botando meus filhos pra trabalhar aqui, o pior que não tem. Vamos acompanhar o dia do Internacional hoje com o repórter, então, Giovanni de Oliveira. Segundo e quarto colocados no Campeonato Brasileiro, respectivamente, Inter e São Paulo não vivem seus melhores momentos na competição. O Colorado esteve na ponta da tabela por 2 rodadas, mas dos últimos 15 pontos que disputou, conquistou apenas 7. A situação do tricolor paulista não é muito diferente. Nos últimos 5 jogos, venceu apenas uma vez. Tomando apenas o retorno como referência, o Inter estaria em 6º na classificação. O São Paulo em 12º. Ambos vêm de derrota. O Colorado para o Sport, na Ilha do Retiro. E o São Paulo para o rival Palmeiras, em pleno Morumbi. A gente também deu uma caída. Estamos tentando procurar a conseguir essa regularidade que nos trouxe até aqui. E São Paulo também, mas todos os jogos são diferentes. Vai ser um jogo duro, pegado, então
que se decide por detalhe, então a gente tem que entrar concentrado como vem fazendo. Odair Hellmann pode ter desfalque em todos os setores. O técnico que já não contava com Rodrigo Moledo pode não ter Leandro Damião, que se recupera de lesão, e Rodrigo Dourado, que deixou o treino sentindo dores no pé direito. Já Diego Aguirre não vai contar com Everton lesionado. Com o meia em campo, os paulistas perderam apenas 3 vezes no Brasileirão. São Paulo é um time bom, que tem muitos jogadores bons, além do Everton, então tentar manter nossa concentração dentro de casa, que a gente tem feito bem isso. Então, procurar fazer o que a gente vem fazendo dentro de casa para conquistar a vitória. Se vencer no domingo, o Inter pode igualar a pontuação do líder Palmeiras. Se for para vencer de 1-0, a gente quer vencer de 1-0. Se der para jogar bonito e vencer o jogo com mais consistência, ótimo. Mas o mais importante é quando o juiz apitar ali os 90 minutos, a gente está com os 3 pontos na mão, porque a gente sabe que é isso que vai nos levar a Libertadores e que vai nos colocar na disputa do título. Pois é, bom, o Palmeiras na reportagem ali do Giovanni de Oliveira, o Everton, né, do São Paulo também está formado. Esse que é o Everton fake, né? Porque é do Grêmio. Não, o Everton pode ser uma lesão fake, como ele disse, né? O Everton teve também uma lesão muscular, no mínimo está fora contra o Internacional e deve desfalcar eles mais 2 semanas. Só que para mim o que eu destaco dessa matéria, Cadu, é essa declaração do Marcelo Lomba, que até na reunião de pauta com o Giovanni eu disse assim, cara, eu acho que tu devia sugerir para ele, tu devia fechar a matéria com a declaração do Lomba, porque para mim é um negócio do brasileiro agora. Ele disse, olha, a pergunta do repórter pro Lomba foi: o que precisa o Inter fazer nesses últimos 10 jogos? Ele disse assim: se der para jogar bonito, beleza. Agora, o que nós precisamos é fazer 1-0 e acabou. É ganhar. Deu. Pô, mas o Inter não tem que jogar bonito. Mas o Inter não jogou. Qual foi a partida que o Internacional jogou bonito no Campeonato Brasileiro? Mas é isso que ele tá dizendo. Tem que ser prático. Ganhar e deu. Eu concordo, futebol para mim é resultado. Evidente que tu ganhar e tu também tiver... Desculpa, Cadu. Eu não sou daquela filosofia do Tele. O Tele dizia assim, eu prefiro que meu time jogue muito e até perca. Eu não comungo com ele. Aí não. Mas era Cadu, o Tele a melhor seleção brasileira é de 82. Eu não tô nessa. Não ganhou. Não, Cadu. Eu sei que o pessoal quer participar, mas só para eu explicar, para não passar por... Eu não sou tão simplista assim. Eu acho que o teu time tem que jogar bola em algum momento. Mas nas últimas 10 rodadas do Brasileiro, tu tem que ganhar. Se o teu time rende, joga bem, a tua segurança e a tua possibilidade de chegar ao título é muito maior. Bom, mas eu vou dizer uma coisa que eu sempre, com bastante antecedência, e eu costumo me antecipar, por isso que ele diz que eu erro muito. Isso é um vaticínio, então? Eu vou dizer, e ele diz que eu erro sempre, mas não é sempre, não. Não é sempre, são os fatos que mostram. É implicância do comandante. Então eu vou dar a minha posição. Vou dar a minha posição. Time que perde para Chapecoense, time que perde para o Esporte Clube Recife e time que perde para o América de Minas Gerais não merece ser campeão e não será. Pois é, mas o time que ganha... Vai ficar no lucro se entrar na Libertadores. Mas o time... já está. Na Libertadores já está. Tá bom, então é o lucro. É o lucro desse ano. Mas tu tem que fazer a análise o seguinte, né? Criticar o Internacional, que é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Evidente que tem acidente. Claro que não poderia deixar de pontuar nesses 2 jogos. É evidente que sim. Nesses 2 jogos, 3. Mas se sabe a característica do Internacional. O Internacional tem dificuldade exatamente para jogar com as equipes aí, de média para baixo, porque é um time que é um time ainda não pronto, né? Um time ainda não vou dizer aquilo, um time em formação, não é um time definitivo, é um time que tem dificuldade sim de enfrentar, quando ele tem que propor o jogo. Isso para as equipes que são prontas e formadas, como o próprio Grêmio, o Palmeiras, tem dificuldade, imagina para um time ainda que não é definitivo como o Internacional. Então tu dizer isso... Vamos ser verdadeiros. Vamos ser verdadeiros. Imagina se o Internacional tivesse aqui que era o campeonato internacional começou, era o quê? Tu mesmo dissesse. Sim. Tu mesmo lá dissesse no início do campeonato. Não, o campeonato internacional é para não recair de novo, para não ser rebaixado. Agora tu tá criticando um time que é
vice-líder do campeonato. Eu vou te dizer, eu vou continuar. Aí é brincar, aí tu tem que tu não vai fazer minhas palavras e as minhas são minhas e tu é tua. Eu vou te dizer uma coisa, e vou dizer pro público, fica com a tua e que eu vou ficar com a minha. Eu vou te dizer o seguinte, o Internacional tá no lucro. Porque isso aqui que está acontecendo com o Internacional é um aborto na natureza. Porque o campeonato do Internacional era não voltar para a segunda divisão. Futebol não tem aborto na natureza. Futebol é trabalho. E trabalho. Isso aí deve-se ao Odair Helman, que desde o Internacional... Claro, é mérito dele. Mas o Internacional não tem toda essa bola para chegar ao título. Ninguém disputa um campeonato. Quantas rodadas são o campeonato? 38. 38. Aí um time que está faltando 10 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, disputando o título na vice-liderança, tu quer dizer que é aborto? Não, isso uma ofensa aos profissionais. Eu quero dizer o seguinte, este ano estava muito bom para ganhar o Campeonato Brasileiro, porque tinham muitos times de ponta disputando 2 ou 3 campeonatos. Isso sempre tem. Então era para... E o Internacional, qual era? O Internacional se dedicou uma coisa, porque caiu fora da Copa do Brasil. Vamos lá, vamos para a redação, porque logo após o nosso jornal, o nosso Dois Toques, vem sempre o jornal da RDC. Então a Fabiane Flores está lá na nossa redação exatamente para nos trazer essas manchetes. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Cadu. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Então, hoje no Jornal da RDC nós temos várias pautas relacionadas à segurança pública. Tem uma construção de novo presídio que foi anunciada hoje durante cerimônia de entrega de novas viaturas para a Brigada Militar. Aí uma outra notícia, que 18 pessoas foram presas por contrabando de cigarros em Rio Grande, no sul do estado, e em outras 11 cidades gaúchas e também em Santa Catarina. E em Taquara, 800 quilos de maconha foram apreendidos em fundo falso de caminhão. Mas também tem outras notícias, por exemplo, você sabia que hoje, quer dizer, no mês de outubro, né, se comemora o mês do idoso? Pois é, então você vai conhecer como é que é essa rotina dessa população que passa aí dos 30 milhões de pessoas em todo o país. Não esqueça, Jornal da RDC começa às 10 horas da noite e eu te espero. Cadu. Ok, obrigado, Fabiane. Então, logo após o nosso Dois Toques, vem o Jornal da RDC, com as informações que a Fabiane aí vai nos trazer, como essas manchetes que nos deu. E também, na sequência, o Cruzando as Conversas. Olha, um assunto que hoje vai pegar fogo. É sobre a questão das pesquisas, né? As pesquisas eleitorais que não mostraram absolutamente nada do que foi a realidade em termos das eleições. Tá? Eu já ouvi também aqui no bastidor que eu vou falar da urna eletrônica também, né? Da urna eletrônica? também da urna eletrônica, tá certo. Porque tem gente que considera que não é confiável a urna eletrônica. Ô, Cadu, deixa eu vender meu peixe. Não, eu tenho que encerrar de volta o teu peixe. Dá pra vender agora ou tu vai botar na volta? E 10h25 tem o Bloco do Esporte, com o João Batista Filho e o comentário de Ribeiro Neto, né? 10h25, no Jornal da RDC. Tá bom, as verdades da bola com o Ribeiro Neto. Nossos Dois Toques, bom, para a Banrisul, aquele banco lhe proporciona diversos produtos, né? Então, e você também, cliente, tem a possibilidade do aplicativo do Banrisul, tem a segurança do Banrisul. Se você não é cliente, clique Simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem, isso você tem no Grupo Zafra. Tem final de semana aí, tem feriadão, o pessoal vai viajar, daqui a pouco vai pro litoral. Faz as suas compras lá no Grupo Zafra, passa no Zafra e vai tranquilo já com suas compras curtir o seu feriadão. Nossos Dois Toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguidinha para o último bloco do Nossos Dois Toques. Quando você tem segurança, os dias são mais tranquilos. Quando você tem solidez, as escolhas têm mais valor. Quando você tem tradição, o tempo corre ao seu favor. Quando você tem GBUX, a vida é mais leve e mais tranquila. Muito mais tranquila. GBUX, a proteção certa para a sua família.
Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Banricompras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista, pré-datar para até 60 dias e parcelar em até 12 vezes. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro. Assim como igual a Ana. Só a Ana? Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Na vida, tudo que é bom é indispensável. Começar o dia com gostinho de café, bolinho e carinho, beijinho doce e doce beijinho. Indispensável é aquele arroz com feijão, churrascão, vatapá, tacacá, baião de 2, de 3, de quantos mais chegar. Bom é rir à toa, ter uma conversa boa, confiar. Na vida, indispensável é tudo que nos faz feliz. Nacional Gás, energia indispensável. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira, hoje com Marcos Herman, Ângelo Garbaschi, José Aldo Pinheiro e JB João Batista Filho. Nosso Dois Toques para Village Serviços Contábeis, só você acessar o site da Village, se tornar um cliente da Village, www.village.com.br. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, patrocinador oficial Pilar do São José. Olha, o São José que já está na Série C do Campeonato Brasileiro do próximo ano, que conquistou vaga exatamente nesse ano. Nosso Dois Toques também para a micropigmentação Priscila Santarém, espaço de beleza aí facial, especializado em diversos tipos de procedimentos, informações. Tu que é um cara que é vaidoso, Garbassi, viu? Passa lá na Priscila Santarém, faz a tua micropigmentação. Mais informações, você manda pelo WhatsApp, ó, 51, né? O pessoal aí do interior, 51, código de área aqui, 999-66-1410, 999-66-1410. E você também vê as fotos de antes e depois que ficam no Instagram, @Priscila_Santarém. Então, tá aí, ó. Essa é a dica em termos de micropigmentação. Bom, os times aí o Brasil de Pelotas venceu ontem e aí tá. Vamos ver o gol da vitória diante do Criciúma, grande importante vitória, né? 47 do segundo tempo, gol do Leandro Leite, deixou o Brasil na 15ª colocação da Série B, tá? Foi chorado, né? Daquele jeito do Brasil, aí os melhores momentos. Esse aí no primeiro tempo, hein? Do jogo, Não foi o jogo, é que assim, o Rogério Zimmermann não é um técnico que necessariamente mas resgatou, né? Tá trazendo, tirou de zona de rebaixamento. Os ouvintes diziam hoje lá na Guaíba que tem um meia nesse time do Criciúma que tem que ser observado. Tô tentando lembrar o nome dele agora. Olha, tem o Patrick, que é do Grêmio, que tá ali. Mas é reserva lá, né? Não, é um garoto que jogou ontem que é dos meninos do Criciúma. O Brasil respira, né? Com esse resultado. Olha o gol choradinho, ó. Olha o gol choradinho do Leandro Leite, que é volante. Típico gol do... Isso é muito importante. O Brasil levou 5 pontos da zona de rebaixamento. É verdade. Isso dá um respiro, né? Vamos torcer pro Juventude. Estamos encerrando. Ainda tem muito por rodar, mas tá com 37 pontos, 45 escapa, então já tá na... Só mais um aqui, ligeirinho. Estamos encerrando. Ó, o Caco, João Batista, baita tricolor. Só falta ser... O bom que o pessoal fica fazendo o programa aqui na live também. Aí o Márcio diz assim, o Márcio Fraga, bem assim. Bom, ponto final, como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco Restaurante Gascaria, mais primeiro do Grande Sul, referência nacional. Hoje é quarta, né? Então terça, quarta e quinta, aí você sabe, tem as promoções do Barranquinho. Você escolhe, tá super bem, porque é o complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá, qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. Tem 2 endereços, na Avenida Ipiranga 8113, lá tem Kia e Telefã, qualquer uma das marcas, você tá super bem. E na Ceará, nova revenda lá do Jefferson Fusternal, na Avenida Ceará, lá é Kia, 370. Se você vai pra balada, não quer saber de blitz, vai pra um cinema, um teatro, quer saber de estacionamento, Teletax tá aí, 32, 26, 19, 19, é a segurança quem lhe leva e quem lhe traz. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de táxi aéreo. Na sequência vem o Jornal da RDC e logo após o Cruzando as Conversas. Nós vamos voltar amanhã. Obrigado, Marcos. Obrigado. Muito obrigado aí. Futuro presidente do Grêmio. Boa noite. Ângelo Garbaschi. Boa noite, Gadão. Até mais, JB. Nossos Dois Toques volta amanhã a partir das 21 horas. Até lá, tchau, tchau. Continue com a nossa programação aqui na nossa RDC TV.
Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.